Oi, gente. Pois é, Bolsonaro tá detonando com os concurseiros, né? É assim que chama. E eu fico pensando assim, aquela galera que é concurseiro ou que tem é, um curso de para concurso, não é? E vende apostilas e, né? Tem toda a indústria dos concursos aqui no Brasil. E boa parte dessa galera fez campanha para Bolsonaro. Rapaz, a gente não tem muitas alegrias durante o período do governo Bolsonaro. O dólar está lá nos 4,40, né? O Estado brasileiro está sendo desmontado, mas olha, eu vou te dar uma alegria. Você pode chegar naquele concurseiro ou no pessoal que fazia o concurso e dizer: rapaz, você conseguiu destruir as suas próprias chances. Aí tem habilidade aí. Você foi realmente cirúrgico, né? Talvez tenha um desejo de autodestruição dentro de você, né, uma coisa assim de tentar se auto-sabotar. Né? Não estou recomendando que vocês engajem em bullying violento, nada disso, por favor. Mas se tem algum amigo ou conhecido próximo que você tem intimidade suficiente para usar isso como uma oportunidade para, quem sabe, fazer essa pessoa refletir com uma pitada de humor, eu acho que vale a pena, porque Bolsonaro agora está fazendo até chantagem com a reforma administrativa. Eu vou trazer os detalhes desse vídeo, mas enfim, os concursos vão ficar paralisados por ainda um bom tempo e esse pessoal não vai entrar para o funcionalismo público, que parece que era o objetivo de muitos deles, né, de milhares, talvez até de milhões deles, né? Enfim, nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado, assim como as nossas fontes que também ficam sempre no comentário fixado. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro disse, foi segunda-feira, né, que até a aprovação da reforma administrativa apenas concursos essenciais serão realizados pela União. O entendimento do governo é de que novos servidores já devem ser contratados de acordo com as regras da reforma que prevê, entre outras coisas, o fim da estabilidade do serviço público. Esse pessoal concurseiro deve estar adorando, né? O argumento, porém, foi visto por muitos funcionários como uma chantagem para que a proposta de reestruturação da categoria seja aprovada logo pelo Congresso e assim libere a realização dos concursos. Estão achando que foi uma chantagem? É obviamente uma chantagem, mas enfim, né? E assim libera a realização dos concursos. Novos certames podem conter o déficit de pessoal que tem afetado o funcionamento de órgãos públicos, como o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Eles explicam: mesmo com a aprovação da reforma, o governo deve passar mais alguns anos sem concurso por conta do plano de ajuste fiscal que está em curso. Anos sem concurso. Olha só o que disse o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, FONACAT, Rudinei Marques. Ele diz: é uma balela. Mesmo fazendo reforma administrativa, não vão poder contratar novos servidores, porque tanto a emenda constitucional do teto de gastos quanto a PEC emergencial proíbem a realização de concursos públicos. Ele está correto, né? Mas enfim. Ele ressaltou que, ao limitar o crescimento dos gastos públicos, a inflação do ano anterior, a PEC de teto de gastos não deixa espaço fiscal para a contratação de novos servidores. Correto de novo. Com essa inflação de 3%, como aqui estamos vendo, o governo só tem espaço para bancar o crescimento vegetativo da folha. Achei a expressão dele, crescimento vegetativo, ótima. Argumentou ele, dizendo que a PEC emergencial é ainda mais taxativa ao proibir os concursos. A PEC emergencial diz que, ao quebrar a regra de ouro, é acionado automaticamente o gatilho de ajuste fiscal. Então não tem concurso, não tem promoção de servidores, não tem nada. Reconheceu o relator da PEC, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. Marques lembrou que ainda não é nesse ano que o governo vai cumprir a tal da regra de ouro. E olha só o que diz o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público, Sérgio Ronaldo da Silva. Não temos concurso desde 2017 e devemos continuar assim por mais alguns anos. Alguns anos sem concurso. O governo está só fazendo chantagem para aprovar a reforma administrativa enquanto o serviço público agoniza. Então agora o governo é assim. O governo não faz concurso, aí para aprovar suas reformas faz chantagem. Dizendo, olha,
Se vocês não aprovarem minha reforma, não tem concurso. Entendeu? Não vai ter concurso de qualquer forma, mas eu estou fazendo uma chantagemzinha aqui para ver se vocês pressionam o Congresso para ver se essa aprova as minhas reformas para poder desmontar e esse pessoal que eu não gosto ser demitido mesmo. Eu devo dizer aqui no canal que eu não defendo a estabilidade total do funcionalismo público. Eu acho que funcionários públicos ruins devem ter mecanismo de processo administrativo, inclusive de origem popular, porque eu sou um democrata radical, que me conhece aqui sabe disso, para poder essas pessoas acabarem sendo retiradas do funcionalismo. Mas, ao mesmo tempo, esse processo administrativo tem que seguir um rito e a pessoa tem que ter o poder de se defender e, quem sabe, passar por uma reciclagem, né, e não ser sumariamente demitido. Né? Mas, enfim. O déficit. A pesquisa da FONACAT reforça que hoje o déficit médio é de 40% nas carreiras típicas de Estado, e esse percentual chega a 60% na Controladoria Geral da União. E nas carreiras de auditor fiscal do trabalho e perito federal agrário. O trabalho de combate à corrupção da GCU deveria ter 5 mil servidores, mas tem 2 mil. A Receita Federal também tem 21 mil servidores a menos, e os problemas disso vão ficar cada vez mais evidentes, afirmou Marx. É verdade. O caso da cerveja Baker em Minas Gerais é um exemplo, pois quem faz a inspeção, nesse caso, é o Auditor Fiscal Federal Agropecuário. Ou seja, nós estamos caminhando para uma interrupção da inspeção de produtos alimentícios. E tem gente achando que isso não vai ter problema. Será que vai ter problema? Eu acho que vai ter problema, mas vamos lá. Ele lembrou que esse déficit de pessoal ainda deve se agravar por conta do alto número de servidores que estão prestes a se aposentar. Hoje temos 634 mil servidores ativos no Poder Executivo e 17% deles, ou seja, 108 mil, já estão prontos para se aposentar, revelou o presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, o deputado professor Israel, do PV, que também criticou a fala de Bolsonaro sobre concursos públicos. Disse ele: a intenção do governo é provocar um caos na oferta do serviço público para que a população apoie a reforma administrativa que vai ser apresentada como solução para esse caos. Pior do que a chantagem é assim, olha, vamos produzir o caos, aí quando eles disserem tá um caos, não, a gente tem aqui a reforma administrativa que vai solucionar o caos. Mas na verdade a reforma administrativa só serve aos interesses dos nossos financiadores e do pessoal que está no Ministério da Economia que quer desmontar o Estado. Opa! Vão esconder isso, né? Isso não vai ser dito. Ele ainda completou: mas é uma decisão perigosa que deve desestruturar a oferta de serviços públicos, até porque hoje nós temos a mesma quantidade de servidores de 1991, apesar da população ter crescido bastante desde então. Eu já trouxe aqui dados que o Brasil, para o tamanho da nossa população, nós temos um Estado, do ponto de vista do funcionalismo público, extremamente pequeno. O povo diz assim, o Estado brasileiro é enorme. Do ponto de vista da quantidade de funcionários públicos por habitante, que é uma das medidas de um tamanho do Estado, não é a única, mas, enfim, é uma medida relevante, nosso Estado não chega nem perto dos estados de bem-estar social dos países europeus. Os países europeus com estado de bem-estar social, muitos deles têm 30 a 35% da população trabalhando para o Estado. Nós não chegamos nem perto disso. Enfim, mas vamos lá. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, classificou como dispensável a sugestão de Bolsonaro de que os novos concursos estariam associados à aprovação da reforma administrativa. Disse ele: desnecessário, né? O governo vai mandar uma reforma para os novos servidores. Não sei onde tem conflito de você melhorar a qualidade do serviço público. Acho que até valoriza, inclusive, os próprios servidores que estão na administração pública. Não vejo nenhuma relação entre uma coisa e a outra. A relação, ela é produzida pelo governo Bolsonaro, e Rodrigo Maia não é idiota, então ele sabe disso, está se fazendo de bobo, mas enfim, ele não é. A relação está sendo produzida pelo governo Bolsonaro de forma a pressionar para que a reforma administrativa, que é do interesse do grupo liberal do Paulo Guedes, aconteça. Agora, eu acho muito engraçado, né?
Esse pessoal liberal, eles disseram pra gente a vida toda que se eles assumissem o poder, o Brasil seria inundado por investimentos estrangeiros e que o Paulo Guedes iria trazer a confiança e tudo mais. Cadê o dinheiro? O Brasil está perdendo investimento o tempo todo. E sabe por quê? É porque tem uma coisinha que eles não contam. O investidor quer ganhar dinheiro. É uma base do capitalismo. O investidor não é convencido por ideologia, não é porque é a cara do Paulo Guedes, não é porque Paulo Guedes estudou em Chicago, não é porque Paulo Guedes se diz um ultraliberal. Isso daí tem uma relevância para os investidores internacionais extremamente baixa. O que é relevante é se o Brasil está crescendo, é se tem mercado consumidor e o consumo está ativado, é se a economia brasileira tem dinamismo. Essas coisas são relevantes. O Brasil está passando por um processo de desindustrialização. Nós estamos com um processo de depressão do consumo por causa do endividamento, tanto das empresas como o endividamento de pessoas. Diante disso, o investidor olha para o cenário econômico brasileiro e diz: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que ir para outro lugar. E dá no pé. E dá no pé por motivos óbvios. Porque investir na economia real no Brasil é um investimento de altíssimo risco. O risco do investimento brasileiro está na estratosfera, está lá em cima. Os próprios investidores, esquece os estrangeiros, os investidores brasileiros estão preferindo investir em grandes corporações empresariais para ganhar dividendos daquelas que estão ainda gerando lucro do que investir em empreender. Ou seja, estão investindo na especulação financeira em cima dos lucros das grandes corporações que mantêm níveis de lucros ainda relativamente estáveis, embora com a depressão do consumo esses níveis de lucro estão caindo, porque é mais seguro, olha a coisa doida, é mais seguro no Brasil você pegar, abocanhar um pedaço do lucro de grandes corporações empresariais, já que esse lucro não é taxado no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo, que é o único industrializado do planeta Terra que não taxa dividendos empresariais. É mais seguro fazer isso do que investir na economia real, porque você empreender na economia real num país como o Brasil é arriscadíssimo. É arriscadíssimo. Injetar dinheiro na nossa economia é arriscado. E com a depressão do consumo, até o lucro de grandes empresas pode começar a cair. É só dar uma olhada nos shopping centers e ver como eles andam vazios. Ou com muita gente andando, mas pouca gente comprando. E não é um acidente isso. Embora o número de pessoas no fluxo do shopping center tenha diminuído bastante. Da última vez que eu fui ver filme e fui resolver coisas, eu vi, a redução do número de pessoas é absolutamente clara. E é a depressão do consumo. E é só em área comercial que você vê as empresas fechando. Enquanto isso, o governo continuou o desmonte do estado de bem-estar social, né? E um estado de bem-estar social que nós nunca tivemos de forma ampla. O Brasil não tem estado de bem-estar social. O que o Brasil tinha era um esboço de estado de bem-estar social presente na nossa Constituição Cidadã de 88. Um projeto, tipo, vamos um dia ter estado de bem-estar social. Quem sabe um dia a gente chega lá. É isso que está na Constituição. E a gente tentou caminhar nessa direção. E agora eles estão desfazendo tudo. E não estão colocando nada no lugar. Rapaz. A tarefa vai ser difícil. Mas a gente está juntos. Nós estamos juntos. E eu prometo uma coisa para vocês. Eu vou tentar ajudar vocês. Com argumentos, com dados, com fontes, né? Posso ficar assim, com o cabelo meio bagunçado às vezes. Meio chateado. Puto da vida. Retado. Né? Com vontade de bater na madeira. Enfim. Né? Mas vou fazer o que for possível para ajudar. Não vou só noticiar e analisar. Vou também trazer ferramentas para vocês. Já estava pensando nisso. E vou começar a pegar argumentos. Meus vídeos têm sempre um pouquinho, não é?
mas vou tentar agora sistematizar uma playlist aos poucos, com argumentação para vocês, como ferramentas para a nossa luta. Porque a verdade é que eu sou só um e eu preciso da ajuda de vocês para a gente continuar lutando e a gente ter chance mais na frente, né? Isso. E nós vamos precisar de muita gente. E nós vamos precisar de, enfim, dos partidos políticos, dos movimentos sociais, dos ativistas, das instituições que estão do nosso lado, de, enfim, revistas progressistas, e a lista continua. Vai precisar de muita coisa, porque não tá fácil não. Não tá fácil. Mas tem coisas boas acontecendo pelo mundo e vejo sinais de luta aqui no Brasil também. Então nada de esmorecer, hein, gente? Ficar indignados, sim. Esmorecer jamais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.